2 filhos, 2 anos e o outro 9 meses. Não sinto vontade de transar. Será que ainda amo meu marido? É claro que você ainda ama seu marido. Gente, presta atenção. Quando a gente tem filhos pequenos, a gente tá o tempo todo se doando. Então eu tô dando atenção, eu tô dando presença, eu tô dando amor, eu tô dando carinho, eu tô ouvindo mamãe, mamãe, mamãe o dia inteiro. Por mais que eu tenha um marido participativo, eu que me preocupo com levar ao médico, eu que me preocupo caso aconteça alguma coisa durante o dia, eu tenho que sair correndo. Eu que me preocupo com carteira de vacinação se tá em dia, com compra da casa, com gerenciar as coisas, com roupa pra lavar, com empregada que eu tenho que coordenar. São milhões de funções que, por mais presente que o homem seja, a gente acaba fazendo mais coisas do que eles, porque é da natureza humana, feminina, dar conta de mais coisas. Por isso que é a gente que gera, por isso que é a gente que dá a luz, por isso que é a gente que dá o peito, porque a gente tem uma condição e uma necessidade de cuidar do filho que é diferente do homem. E é claro que na hora que o homem te convoca para o lugar de vem ser a minha mulher, você tem que estar aberta e disposta para doar mais, para dar novamente. Só que muitas vezes você não tem disposição, você não tem energia, você não tá com a cabeça nesse lugar. Ah, mas porque as minhas amigas falam, porque não sei o quê. Você me desculpa, pessoas que têm filhos pequenos e dizem que têm a vida sexual exatamente como era antes, são pessoas que não se entregaram à maternidade como deveriam se entregar e não estão no lugar certo, porque é natural que isso vá voltando aos poucos. É quando a mulher tá grávida, o centro da barriga dela se torna o centro do mundo dela. Ela dá um passo para trás para que a barriga possa crescer para frente. Existe todo um processo de entrega que outras coisas vão tomando um segundo plano e que com o tempo as coisas vão voltando naturalmente. Então às vezes a gente questiona coisas que estão acontecendo sem olhar para o que é normal, é esperado que isso aconteça. É a mesma coisa eu falo assim para você, eu tenho 2 filhos dessa idade e tô exausta. Nossa, eu devo estar com algum problema. Não, é esperado que esteja exausta. Nós vivemos tempos onde a maioria das pessoas precisa se medicar para poder dar conta das angústias e das coisas da vida. Infelizmente, a gente está vivendo um tempo muito enfraquecido, onde a gente não tem força para lidar com as adversidades da vida, onde muitas vezes uma tristeza é chamada de depressão, onde uma agitação é chamada de ansiedade, onde um incômodo é chamado uma angústia e eu preciso medicar. Isso não é verdade. Então, a hora que a gente olha o movimento da maioria das pessoas, a gente entende que a gente tem que questionar. Então, se a maioria das pessoas que você conhece te diz isso, questiona. Não quer dizer que elas estão certas só porque elas são a maioria. A gente precisa ter esse senso crítico e ter esse olhar para falar, tá, o que é esperado dessa situação que eu tô vivendo? Isso que você tá vivendo é extremamente esperado. Pra ti a prioridade deve ser o casal ou os filhos? Os filhos, sem dúvida alguma. Como assim? Se o casal não tá saudável, os filhos não ficam bem. É exatamente o contrário. Quando você coloca os teus filhos como prioridade, você encontra um motivo para renunciar às coisas que faria com que o casal não ficasse bem. Então, por exemplo, você tá com a vida sexual meio complicada depois que seus filhos nasceram. Quando você entende que os seus filhos são prioridade, você não vai olhar para isso como um problema do casal, você vai olhar para isso como uma fase. Sim, faz parte, afinal de contas a gente tá cansado, tem um tanto de demanda, tem um tanto de coisa acontecendo. Nossa, eu tenho muita vontade de viajar com meu marido, voltar a sair com ele como eu saía antes, mas poxa, minha prioridade são os filhos. Isso é uma fase, daqui a pouco isso vai mudar. Isso vai dando um conforto para você conseguir estar exatamente no lugar que você tem que estar. Agora, quando você coloca o casal como prioridade, muitas vezes você vai abrir mão de coisas que são prioritárias na vida de uma criança em prol do casal. Então, nossa, porque a gente precisa fazer as nossas viagens, a gente precisa sair à noite, a gente precisa ter a rotina que a gente tinha com os amigos. A hora que você vai olhando para isso, você vai deixando de priorizar coisas que o teu filho precisaria. E mais do que isso, se você só consegue manter o teu casamento bem fazendo essas coisas, será que o teu casamento de fato estava bom antes? Ou será que o teu casamento era sustentado com muitas coisas que vinham de fora? Porque é claro que faz falta viajar, é claro que faz falta estar com os amigos, é claro que faz falta ter aquele tempo, aquela liberdade de antes. Mas se você não consegue renunciar a isso e se manter dentro de uma estabilidade emocional para estar ali sendo o porto seguro dos teus filhos, entendendo que isso um dia vai voltar, será que de fato você tinha uma base sólida? Porque eu acho que quando a gente entende e coloca-se no lugar que a gente tem que se colocar, consegue criar uma outra dinâmica entre o casal, que vai ser diferente, mas que a gente entende que faz parte, até que com o tempo as coisas possam ir voltando dentro de uma normalidade, aquilo que cabe naquela vida. Não adianta, depois que você tem filhos, a tua vida nunca mais vai voltar a ser a mesma. E achar isso um absurdo, achar que isso é um problema, achar que isso vai fazer o teu casamento entrar em crise, talvez só mostre o quanto o teu casamento não era forte o suficiente. Acho que vale a reflexão. Fê, o que acha da frase o filho é só da mãe? Acho que ela é mais uma frase feministas que se colocam naquele lugar de vítima e que falam que o
pai deveria fazer coisas que ele não faz, porque o peso fica todo pra mãe. Sim, tem um peso muito grande que é da mãe, porque o nosso papel é diferente na vida do filho. Se não fosse, não seríamos nós que geraríamos, não seríamos nós que amamentaríamos, não seríamos nós a única pessoa que os filhos querem em muitos momentos. E queria ver se fosse o contrário. Queria ver se todos os momentos que o filho rejeita o pai pra te querer, ele te rejeitasse pra querer o pai. Você ia ficar possessa. Então, assim, é óbvio que nada disso significa em aceitar que os pais não têm que fazer nada, que eles... Deus me livre esses pais de antigamente, claro que não. O marido tem que participar, ele tem que estar junto, ele tem que ser muito atuante, mas tem coisas que é diferente e que em alguns aspectos dá pra entender o que quer dizer do filho ser só da mãe. A conexão é diferente, só que eu acho que essa frase, dita do jeito que é dito hoje, coloca a gente num lugar de muita vítima. E aí, o que eu posso te dizer é, todas as vezes que você se coloca nesse lugar, você tá se colocando no lugar errado. E quando você tá se colocando no lugar errado, o pai vai estar no lugar errado também. E aí vai rolar uma disfunção familiar e no fim quem paga o pato é a criança. Então assim, se coloque no seu lugar, entenda que o seu lugar é diferente do lugar do pai. É óbvio, tem que ser, que bom que é. Então se coloque nesse lugar e dê espaço para que o pai ocupe o lugar dele. É óbvio que é um lugar muito mais participativo, um lugar muito mais presente, quem faz as coisas, de quem tá junto. Agora querer colocar num papel de igualdade, que é o que tá implícito, né, nas pessoas que falam isso, realmente é uma coisa que eu discordo.